Você acompanha a segunda parte da reportagem sobre o projeto De Olho na Água. Os pesquisadores desenvolveram uma cisterna que ajuda a preservar o lençol freático. Confira. Maria Martins é dona de casa. Ela mora na comunidade de Ponta Grossa, em Capuí. Apesar de ter o mar como vizinho, água potável na casa dela era algo difícil. A gente tinha que ir buscar água no outro canto. Por exemplo, a gente tinha que, além da água de beber, que a gente traz de longe, que a gente chama de vertente, a gente também trazia para gastar. Lavar roupa, então era muito difícil. Aí com as cisternas, acabou esse problema. A cisterna de Dona Maria é uma das 34 construídas em Ponta Grossa pelo projeto De Olho na Água. A maioria tem capacidade para armazenar 8.000 litros. A água é coletada durante o período chuvoso. A intenção do projeto é construir 195 equipamentos como esse em 3 comunidades de Capuí. Esse tipo de cisterna é bem diferente, não é só pelo tamanho não. Ela é feita de ferro e cimento, rápida de construir, leva uns 3 dias e fácil para detectar vazamentos. Antes das cisternas, a comunidade de Ponta Grossa utilizava também um poço profundo para conseguir água, mas a intensa exploração desse recurso estava aumentando o nível de salinidade, tornando a água imprópria para o consumo. Estas cisternas vão, no primeiro momento, armazenar essa água e dar um descanso, né? Minimizar essa exploração do lençol freático e, associado à biorremediação dos efluentes, tratar de uma forma integrada e conjunta o lençol freático aqui dessas 3 comunidades de Capuí. E Capuí possui 64 quilômetros de litoral. É a cidade que concentra o maior número de ecossistemas costeiros em todo o país. O mangue pode ser considerado um dos mais importantes. A vegetação protege a costa e funciona como um filtro natural. É também berçário para centenas de animais, como aves, crustáceos e peixes. Mas as atividades econômicas da cidade reduziram o mangue a 1/4 do seu tamanho original. Foi aqui que passaram todos os ciclos econômicos do município, a pesca, carcinicultura, a extração do sal, e essa degradação deixou esse manguezal numa área muito restrita. Para preservar esse manguezal, o projeto quer construir aqui a Estação Ambiental Mangue Pequeno. Ela terá passarelas suspensas, observatório da vida marinha e um centro de referência para apoiar visitantes e agentes ambientais. A estação ambiental ainda deve ter viveiros de mudas e será o próximo passo do projeto De Olho na Água. Vai ser fundamental para conservar o ecossistema mais frágil da cidade, preservar centenas de animais e melhorar a qualidade de vida dos moradores de Capuí. Esse ponto é ajudar a salvar o mundo, salvar a água, é salvar a qualidade de vida do planeta. Tortura psicológica, espancamento, assassinato. Feições diferentes de um problema grave que em pleno século XXI ainda é latente, a violência contra a mulher. O FCTV faz uma reflexão sobre esse tema. O que gera violência? Há elementos culturais por trás das agressões? O que faz a mulher se submeter a essa situação? Confira. Tenho medo dele. Hoje tenho medo dele. As marcas da violência ainda estão por todo o corpo. Marcas da última vez que ela foi agredida pelo companheiro. Eu nunca deixei porque eu não tinha onde morar. E eu tinha medo de aluguel. Muito medo de aluguel. Uma hora para outra você fica sem emprego e você, morando na sua casa, você se vira. E sem casa você morre de fome. Esta mulher prefere não ser identificada, mas faz parte de uma triste estatística. Este ano, só na Delegacia da Mulher de Fortaleza já foram registradas 9.374 denúncias de violência contra a mulher. 339 homens foram presos em flagrante. Desde que a Lei Maria da Penha foi instituída em agosto de 2006, já são mais de 22.600 boletins de ocorrência e mais de 700 prisões. Números que traçam a situação não só do Ceará, mas de todo o país. Números que nos remetem à era primitiva e que a violência contra a mulher era comum, aceitável. Números que no século XXI já deveriam ter deixado de ser uma realidade.
Alguns casos recentes de violência contra a mulher chocaram a população. Aqui no Ceará, o assassinato da estudante de engenharia de alimentos da UFC, Suelen Rebouças. No Brasil, a morte da adolescente Eloá Pimentel, assassinada pelo ex-namorado. Mas por que uma prática tão antiga quanto o homem ainda hoje castiga centenas de mulheres em todo o mundo? Segundo a coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Gênero, Idade e Família da UFC, a explicação está na dominação que o homem culturalmente exerce sobre a mulher. Ainda existem os elementos culturais que alimentam a subordinação feminina e a dominação masculina. E essa dominação masculina, ela se exerce também sobre o corpo da mulher. Uma das formas de ser homem é dominar esse corpo, dominar esse desejo, submeter o desejo da mulher ao seu próprio desejo. Eu acho que ele acha que eu era um objeto dele, que ele podia mandar fazer o que quisesse. E é dentro dessa lógica de poder e dominação que se inserem os modelos de amor na sociedade. A busca por uma alma gêmea, por uma pessoa complemento, é retratada na mídia, nas músicas, no dia a dia. Parece obrigatório, como se sozinho não fosse possível ser inteiro. Na medida em que mulher e homem são construídos como opostos, a mulher dedicada, delicada, um homem ativo, agressivo, eles são duas partes que se completam, que se complementam. E uma parte dessa, quando perde o outro, ela deixa de ser ela. E é exatamente quando a mulher rompe com o amor cara metade que o homem muitas vezes se vê sem rumo. É nesse momento que acontece a agressão, o assassinato. Segundo a professora Dolores Mota, um aspecto que chama a atenção nesses casos é a brutalidade dos crimes. Os assassinatos, por exemplo, são quase sempre precedidos por algum tipo de tortura. Nessa hora em que ele está contrariado, ameaçado, por uma mulher que não se submete a ele e que coloca a própria masculinidade dele em questão, ele se dirige a ela com muito ódio, com muito desespero. E as mortes são muito cruéis, muito violentas. Então, é um acúmulo de mortes que são produzidas no mesmo corpo. Mas será que um dia essa realidade pode mudar? Hoje as mulheres estão mais conscientes do problema, lutam contra a violência, denunciam, fazem manifestações, começam a parar de aceitar caladas a dominação masculina. Mas é preciso que não só elas, mas toda a sociedade se convença da importância de dar um basta à violência contra a mulher. Todas as instituições sociais, elas precisam assumir com seriedade que enquanto houver qualquer prática de violência contra a mulher, os direitos não são humanos, então a sociedade não é verdadeiramente democrática. Ainda vamos, infelizmente, conviver com muitas mortes de mulheres, com muita violência contra a mulher, mas vamos também comemorar muitas mulheres que se libertam da violência, muitas instituições que cada vez mais se comprometem com o fim dessa violência. As inscrições para a pós-graduação em odontologia na UFC começam na segunda e seguem até quarta-feira. São 12 vagas para o mestrado e 7 para o doutorado. As inscrições podem ser feitas no campus de Porangabuçu, de 8 às 12 e das 2 às 5 da tarde. O candidato pode encontrar mais informações no site da pós-graduação em odontologia. No próximo bloco, a gente mostra uma campanha que alerta sobre as armadilhas do consumo.